Bem-vindos e bem-vindas. Neste segundo painel, temos a honra de contar com Ricardo Correo, da Colômbia, Rosane da Silva, do Brasil, e Harold Silva, de Colômbia. Vamos estar dialogando Queremos aprofundar neste diálogo, pensando se estamos defendendo este poder curativo das histórias que reconhecemos nessa região, com essas diferentes feridas das que nós vimos. Também queremos revelar quais são estas chaves para tecer melhor nossas estratégias narrativas. Desse modo, vamos começar escutando a Rosânia Borges, que vem do Brasil. Ela é doutora em Ciências da Comunicação, trabalha sobre raça, gênero e também já trabalhou sobre o campo da comunicação, os imaginários tecnológicos da raça, as relações de gênero, e queremos começar este diálogo que você possa compartilhar que memórias estão escritas nos corpos. Começamos contigo e depois passamos aos outros dois colegas. Assim que te escutamos. Bom dia a todas, todos e todes. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui, participando de um fórum tão importante que toca em temas fundamentais em escala planetária. Eu acho que, de certa forma, a sua pergunta já foi respondida com os nossos dois artistas, com essa performance de hoje que nos tocou, Palestina Livre, que é uma bandeira coletiva. Mas eu acho que pensar a memória inscrita no corpo do meu lugar existencial, do meu território de mulher negra, remete muito à travessia do Atlântico. Remete à pior tragédia da história da humanidade, chamada escravidão transatlântica, ou escravidão moderna, como preferem os historiadores, porque se trata foi a única escravidão no mundo que destituiu corpos triplamente. A gente sabe que, infelizmente, a escravidão ela riscou o planeta. Teve escravidão na Grécia, escravidão em Roma, ou seja, boa parte do mundo soube o que foi a escravidão, uma marca terrível. Porém, só a escravidão transatlântica ela converteu a um só tempo corpos em corpo-moeda, corpo-objeto e corpo-mercadoria. O que a gente está vendo hoje com a Palestina só é possível porque a gente teve uma matriz chamada escravidão transatlântica, que também foi a única escravidão que tomou raça como categoria de destituição. Portanto, quando a gente está falando de corpos de memória na América Latina, nas Américas em geral, a gente está falando de uma inscrição, como diriam as feministas negras, como a Beatriz Nascimento, a Conceição Evaristo, que diz que a nossa memória é a memória de um corpo que foi trissudado, que foi violado, que foi estuprado, que foi subalternizado, que foi objetificado. Quando a gente fala na travessia do Atlântico, portanto, a gente está falando de uma memória, como diria a Conceição Evaristo, qual seria a memória para a gente pensar negros indígenas na América do Sul? Qual a memória para a gente pensar corpos que fizeram a pior travessia? A memória que está no fundo do Atlântico, como diz Conceição Evaristo. Ela diz que nós devemos à população afrodescendente um memorial no fundo do mar. Um memorial que tem corpos, né? Um mar que tem corpos, uma travessia
que é de tragédias, mas também que foi uma travessia de reinvenção. Então, eu acho que quando a gente fala qual é a nossa memória, é uma memória bifronte. É a memória da morte, da dor, da ferida, né? A gente está falando da narrativa como uma possibilidade de cura, mas exatamente nós tivemos uma experiência, nós, povos negros, indígenas, que há um conceito que diz assim, o que é experiência no mundo, né? A experiência não é o que acontece no mundo, a experiência não é sequer o que acontece comigo. A experiência é o que eu faço com o que me aconteceu. Então, a minha memória hoje, eu, enquanto mulher negra, falando de vocês, é a memória da dor, do sofrimento, da falta, mas também a memória do que a gente fez, o que a gente fez com o que nos aconteceu. O que os povos originários fizeram com o que aconteceram com eles? O genocídio. O que a população negra fez com o que aconteceu com ela? Eu acho que a gente conseguiu manufaturar um outro projeto de existência. A gente conseguiu construir memórias positivas sobre nossas histórias, sobre nossas civilizações. Então, eu pararia para aqui para dizer que esse corpo, que não é um corpo biológico, é um corpus cultural, é um corpo que porta uma memória de uma história que tentou nos aniquilar. Mas, como diz a nossa grande escritora Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Muito obrigada, Rosane, e acho que diante desta memória de dor, como você diz, essas memórias construídas a partir dos povos negros e dos povos indígenas, queremos passar a palavra a Harold. Ele é autoridade indígena do povo. Atualmente é conselheiro. Ele é comuneiro e é um reconhecido comunicador indígena e que tem como bandeira iniciativas de crescimento e de comunicação intercultural do território nação. Então, Harold, sendo o fio condutor do que você compartilhou, quais têm sido essas técnicas que vocês têm realizado de reflorestamento desde estes territórios que vocês habitam? Olá, bom dia para todos e todas. Agradeço a participação nesse espaço para conversar, para falar da memória. Mas antes de responder a sua pergunta, eu acho que todos no nosso país, as nossas mentes estão passando por uma história. E a nossa história não tem sido agradável. Sempre na nossa história tem muita luta pela sobrevivência e a defesa do território. Isso na história. Mas quem já viveu no que acontece nos nossos territórios, isso já é memória. Então vem para a nossa memória, o nosso corpo, o nosso território, que nós, como povos indígenas, afros e campesinos, desde a história, temos ficado lá no fundo e tem uma estigmatização contra nós. Então, quando trazem esse assunto de fazer memória e pensar no corpo e no território, a gente pensa que essas lutas que têm acontecido por causa da necessidade dos povos são as lutas que hoje queremos reivindicar. E sempre falamos da reivindicação dos direitos dos povos, dos campesinos, dos indígenas, afros e ainda povos urbanos. E eu acho que a mudança cultural também tem sido
Nós, por vezes, sentimos que o indígena e a cultura é bonito quando dança, é bonito quando canta, mas quando exige, não é bonito mais. Então, é lá que encontramos também a estigmatização contra os povos. Porque se você dança e você é visto desde o folclore, ele é atrativo. Mas se aquela que faz o folclore também reclama pelos seus direitos e fala sobre as injustiças e as regras, então já tem a estigmatização. Então eu acho que culturalmente tem sido, no caso dos povos indígenas na Colômbia, tem sido uma resistência pela cultura e o território, porque não teria cultura se não existisse o território. E é por isso que nós, como povos indígenas, o primordial é o território, porque é no território que está a vida, a água, a educação, a saúde. Então, baseado nisso, nós podemos trabalhar esse assunto e entrando também aqui no tópico que estamos a falar do cinema, audiovisual, acho que também tem sido uma luta, porque muitos, durante muitos anos, falaram por nós, mas chegou a hora de nós mesmos apanhar as ferramentas técnicas para falar de nós mesmos, para levar a mensagem de acordo aos nossos sentimentos. Com isso, eu não quero falar que quem vem de fora não é bem-vindo. A luta dos movimentos sociais estão também com as pessoas de fora, mas nós que estamos dentro temos a nossa própria forma de expressão, as nossas próprias narrativas para contar o que nós vivemos. Por isso que para nós é muito importante a questão vivencial. Então é isso que eu queria conversar e depois, se ainda tem tempo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Muito obrigada. E sim, para conseguir continuar aprofundando nessas narrativas e nesses territórios. Bom, também está aqui Ricardo Corredor. Ele é comunicador social, com ênfase na educação comunicativa. Ele é presidente da Organização de Jornalistas. Também fala sobre os temas de meios e paz. E em agosto de 2022 foi para a comissão e previamente foi diretor executivo da Fundação desde 2011 a 2007. Ricardo, você poderia, nessa primeira rodada, começar a falar, compartilhar sobre suas aprendizagens que você teve na Comissão da Verdade, esta memória numa nação fragmentada pela guerra. Bom dia. Obrigado pelo convite. Justamente a semana passada fizeram 2 anos da entrega do relatório final da comissão. O fato de estarmos falando sobre isso ainda me parece que é uma amostra do interesse que isto tem, e eu acho que é importante continuar puxando para conseguir o que a gente trabalhou ali. Eu quero fazer algumas reflexões de várias coisas. Primeiro, que foi uma pergunta ali no interior da comissão sobre a relação dos conceitos de memória e verdade. E isto são 2 conceitos que já tem muita bibliografia e tinta escrita, que eu não pretendo aqui falar das proximidades e diferenças desses 2 conceitos, mas o que eu quero falar é que a comissão, o nome da comissão era Comissão para o Esclarecimento da Verdade, da Violência e Não Repetição. Não era uma comissão da memória.
E isso coloca a conversa em um outro lugar, gerando muitas perguntas complexas, porque são dois conceitos muito relacionados. Não são conceitos que possam ser separados completamente, mas não dá demais relembrar que a Colômbia tem um centro de memória histórica que existe muito antes do que a comissão, que foi criada em 2011, e não era o, o objetivo da comissão fazer o trabalho que a comissão de memória histórica já estava fazendo. Mas ao contrário, o propósito da comissão era trabalhar sobre o que já tinha construído lá. É um trabalho muito extenso lá, particularmente sob a direção do Sanches lá, que fizemos um esforço muito grande para documentar o que aconteceu no conflito armado e tem muito material muito valioso. Acho também que é muito importante justamente nesse lugar da memória e da verdade falar que não era um objetivo da comissão definir a origem do conflito. Isso também algumas pessoas às vezes perguntam, mas a origem da comissão não foi a origem do conflito. No marco da negociação, teve uma comissão que foi criada para falar sobre esse assunto. Que sabemos que a natureza, a origem do conflito marcava muito a negociação. Então essa era a pergunta. A pergunta que a comissão tinha a ver com a pergunta sobre os fatores de resistência do conflito. A pergunta do conflito da comissão era o que fez que esse conflito durasse tanto e se degradasse? Por que ele durou tanto? Às vezes nós mesmos perdemos a perspectiva e não é normal que um conflito dure 60 anos. Isso não é muito normal. Normalmente não tem uma regra de duração, mas um conflito longo assim não é muito comum. Então, o que fez que isso durasse tanto? E a resposta no relatório da comissão está lá, naquilo que chamamos os fatores de persistência. E um pouco para concretizar o assunto aqui na temática do fórum, onde tem o olhar do território e do corpo, seria impossível responder essas perguntas sem as duas perspectivas que estiveram muito presentes. E eu acho que a comissão, uma das coisas de maior destaque da comissão e que é muito reconhecido a nível internacional é como foi cobrido o território todo do país. Até a pandemia, nós tínhamos presença em todos os territórios e tinha uma direção territorial na população étnica, porque a inclusão da população étnica foi muito importante no trabalho da comissão e isso também eu acho que é muito importante de relembrar. Mas eu gostaria principalmente de falar do assunto territorial, porque como eu falo, teve muita intenção da comissão de chegar nesses relatórios, 24 livros, 10 capítulos. O volume territorial está escrito em 14 livros, em função de uns territórios que foram definidos com o trabalho da comissão. Mas tem também alguns capítulos focados para fazer um olhar um pouco mais global sobre o campesinado, as consequências no urbano do conflito. Mas tem um capítulo introdutório que é esse, que não sei se vocês já viram, mas eu acho que é um bom lugar para começar na dimensão territorial do conflito, porque trata de colher
aquilo que foi proposto nessa perspectiva. E o que eu quero falar com isso é duas coisas. É muito claro que a comissão, quando começou a fazer o seu trabalho, percebeu que as dinâmicas do conflito variavam e eram muito diferentes, não podiam ser homogênicas quando você chegava no território. Então, aquele olhar desde Bogotá, desde o centro, que foi um olhar que ficou durante muito tempo, mas era importante entrar para ver o olhar no território, no étnico. E isso foi muito levado em conta e foi isso que a gente começou a achar o que era óbvio. As dinâmicas locais tinham umas particularidades e só na medida que a gente fosse capaz de entender isso, poderíamos também entender as chaves dos fatores de persistência, né? Então, é isso, o conflito não cobriu homogeneamente com a mesma intensidade o território todo. Aí nisso, o Alfredo Molano foi muito importante como comissionado, porque ele foi sempre, ao longo de todos os territórios, sua bandeira foi afundar, né, no olhar dos territórios. Ele insistiu muito nesse trabalho. O segundo que eu acho importante de mencionar é que o conflito armado está intimamente relacionado com o modelo territorial do Estado. E esse é um modelo que tem um monte de raízes históricas, desde a colônia, desde ainda o mandato da comissão, tinha um mandato durante um período histórico, então não tínhamos a obrigação de cobrir o que aconteceu muito mais atrás, mas a hipótese da comissão, uma das hipóteses era que os múltiplos atores são os que sustentam as dinâmicas do conflito. E é isso que explica um pouco que mudam os atores armados, mas não muda a violência, porque é o tecido de relações que tem no interior. E lá dentro, nesse tecido, tem políticos, empresários, enfim, um monte de atores armados, o narcotráfico. E é isso que tão consolidado que é um dos fatores de persistência que faz com que justamente possam desaparecer um grupo guerrilheiro, um grupo armado, mas ainda a relação de violência continua lá, muito forte. E quando a gente olha desde o territorial, a comissão fez o trabalho de olhar desde o territorial, mas também é claro que a gente encontra alguns padrões sobre os quais a comissão ficou trabalhando. E essa tensão nação-centro foi o eixo central do que a gente fez lá. Então, se nós olhamos para os impactos da violência vivida, aí o assunto da violência infringida contra os corpos, aunque não é chave de um dos territórios, a gente pode sim encontrar chaves e padrões entre os territórios que a comissão tentou esclarecer. E eu vou encerrar só falando justamente com uma analogia, uma metáfora que o padre Francisco, presidente da comissão, falou na declaração final. Ele fala de Colômbia como uma metáfora de corpo-território. E a declaração falava, eu vou ler, e tem a ver um pouco com o que você falou do corpo e você também, da ferida e da saúde. Vamos sanar o corpo físico, simbólico, pluricultural e étnico que formamos essa nação. O corpo que não pode sobreviver com o coração impactado, os braços quebrados em arauca, a cabeça cortada no salado, as concas dos olhos vaciados no calca, as vértebras trituradas no guaviare, o pescoço degolhado no Catatumbo, os pulmões perfurados nas montanhas da Antioquia. Aquela ideia de corpo-território, de nação como corpo-território,
com essa mirada do territorial, estava no coração do trabalho da comissão, e nós fizemos esforços grandes para olhar pelas todas as complexidades, e foi lá que nós tentamos de olhar um pouco aquele olhar do conflito armado, desde o corpo e o território. Muito obrigada, Ricardo. Para poder continuar com esta conversa e entender essa questão histórica e permanente dessas feridas, como desde seus territórios do Brasil, desde o Brasil, como têm sido estes processos dessas apostas do cinema para abordar essas feridas, para pensar essas outras narrativas diante de contextos que continuam sendo cheios de injustiça, com seus padrões que continuam. Então, se você pode nos contar o que vocês têm feito lá no Brasil, as mulheres, os povos indígenas. Assim, muito empreendimento, né? Muita coisa vem sendo feita. E a gente costuma brincar que no Brasil, quando a gente tenta enfrentar o racismo, o sexismo, o Brasil é um país, como vocês sabem, de dimensão continental, que foi construído, como muitos outros países da América Latina, né, negando as ancestralidades desconfortáveis. Nós somos um país inequivocadamente negro, de 50% de população negra, mas que se construiu o imaginário da nação por meio de imagens do discurso oficial, é que nós não éramos um país racista, porque o Brasil não tinha nunca experimentado leis segregacionistas. Vou tirar aqui o microfone, porque tenho uma confusão mental aqui. Estou achando que tem um ponto eletrônico enquanto periodista, alguém me dizendo algo, eu falei, acho que eu estou falando algo errado aqui, tem alguém me advertindo, mas, enfim, tirei o... Então, nós somos um país segregacionista, racista, mas que nós negamos isso. E os movimentos de insurreição, que vêm tentando e construindo outro projeto de nação, eles têm, num primeiro momento, numa primeira camada, construir um imaginário e, a partir de uma realidade, nós somos, sim, um país sexista, nós somos, sim, um país racista, nós somos um país em que, de cada 10 jovens presos, né, pela polícia, 8 são negros, e essas prisões são injustas. Nós somos um país em que figura, né, dos 5 países em que a taxa de feminicídio é muito alta. Nós somos o país que mais mata pessoas trans e que mais consome, entre aspas, pornografia trans. Então, esse é o país. Então, quando a gente pensa em termos de empreendimento, o movimento negro brasileiro ele tem uma anedota que diz, ao contrário do movimento negro estadunidense, que luta para acabar com o racismo, o movimento negro brasileiro luta para convencer o Brasil, o país, de que nós somos um país racista. Então, esse, digamos assim, é um esforço um pouco muito grande, hercúleo, porque requer de ativistas, de realizadores do audiovisual, primeiro, convencimento. Nós fragilizamos, ao longo da história, o mito da democracia racial, o movimento negro brasileiro sozinho, sem o apoio, inclusive, das esquerdas progressistas, porque a esquerda brasileira, até por pouco tempo, subscrevia o projeto da democracia racial. Foi uma esquerda que, durante muito tempo, a gente ainda tem o Rodrigo, a Melina, que estão aqui, não me deixam, e tantos outros colegas, a Carol, não me deixam mentir em relação a isso. Até hoje, a gente tem setores de esquerda muito resistentes, né? Nos chamam de identitaristas e etc. Mas por que eu estou dizendo isso? Um pouco para assinalar
que tudo que vem sendo feito no Brasil, a gente tem, desde o Teatro Experimental do Negro, com grande Abdias do Nascimento, uma liderança negra muito conhecida na diáspora, no mundo. O Abdias Nascimento funda o Teatro Experimental do Negro, está fazendo 80 anos esse ano. Então, ele funda o Teatro Experimental do Negro dizendo que nós precisávamos, enquanto país, nos reconciliar com o nosso próprio espelho. E, para o Abdias do Nascimento, o teatro era fundamental para a gente construir um outro imaginário de país. A partir do TEND, que é de 1944, nós temos outras iniciativas que vão atingindo o coração da indústria cinematográfica. O cinema novo no Brasil, da década de 60, é um cinema que tenta também criar um outro estilo, pensando o que são as nossas desigualdades, mas sem trazer a questão racial para o centro. Todos os movimentos, a partir de então, eu digo que o audiovisual brasileiro negro, ele é, em certa medida, legatário do que foi o Teatro Experimental do Negro, um movimento que criou um estilo próprio da gente se pensar no audiovisual, e, a partir daí, a gente tem os feminismos negros, coletivos de mulheres negras no audiovisual. A Beatriz Nascimento, ao qual me referi na minha primeira fala, foi uma ativista importante, uma mulher que foi barbaramente assassinada porque interviu numa briga de bar por uma mulher branca, que sofria violência doméstica do marido, e, nesse dia, nessa confraternização, a Beatriz Nascimento disse que ele não mais agrediria a colega. Isso foi na frente de todo mundo. Ele disse para ela: Beatriz, eu vou te matar, e ninguém acreditou que aquilo poderia ser verdade. Num bar na Zona Sul Carioca, no Rio de Janeiro, 10 minutos depois, esse agressor volta e atira a queima-roupa em Beatriz Nascimento. Eu estou dando essa descrição um pouco mais alongada, porque a Beatriz Nascimento ela é uma referência para a gente no campo audiovisual. Ela tem um filme chamado Ori, junto com a Raquel Gerber, e, naquele filme, ela traz muito também a questão da memória. Então, quando a gente pensa hoje os movimentos mais atuais, a gente tem aqui a PAN, ilustres representantes da PAN, que eu digo que eu sou sócia da PAN, Associação de Profissionais de Audiovisual. A gente tem coletivos indígenas no Brasil, e nós estamos muito em sintonia, né? Eu não vou citar todos os nomes, que, quando a gente cita, a gente acaba deixando muita gente de fora, né? Mas eu acho que a gente está hoje num momento muito rico no Brasil, porque a gente vem reposicionando o debate sobre democracia a partir das imagens do audiovisual. Não se tem um país democrático, um país com imagens hegemônicas circulando na televisão e no cinema. Um país que não traz as histórias negras, as histórias das mulheres negras, das mulheres indígenas, dos povos indígenas e das pessoas afetadas pela questão de classe, né? Não é um país democrático, não é um país republicano. Então, todo o debate que a gente vê, eu costumo brincar que as redes sociais miserabilizam tudo, né? As redes sociais fragilizam o debate. Mas tem um debate muito que circula nas redes sociais, fulano de tal me representa ou não me representa. O debate da representação ele não é qualquer coisa, ainda que ele venha sofrendo a captura neoliberal de uma representação pela lógica capitalista. Mas a nossa reivindicação ela vai para um outro lugar. Dizer que determinadas pessoas não nos representam, a gente não está querendo decretar, dizer agora é apenas a nossa vez. A gente está querendo dizer que, sim, em um mundo em que nós somos pluriversais e não universais, é preciso que corpos negros indígenas possam representar o pluriversal do humano e não o universal do humano. A gente vem muito lutando que nós somos legítimos e legítimas para contar as nossas próprias histórias, mas também a gente é legítima para contar a história de toda uma coletividade. A Clarice Lispector, uma escritora, poeta muito conhecida, além Brasil, ela é muito reconhecida como uma mulher que
construiu uma poesia que pensou a subjetividade feminina de todas as mulheres. Mas a Conceição Evaristo, quando ela é reconhecida como uma escritora negra que fala dos dramas das mulheres. E é verdade, mas quando Conceição Evaristo ela literaliza as histórias das mulheres negras, ela possibilita que todas as mulheres brancas, negras e indígenas projetem uma possibilidade de reconstrução das suas existências. Então, eu acho que o que a gente vê hoje no Brasil são empreendimentos de povos originários dizendo: a gente quer enquadrar o mundo, a gente quer contar as nossas histórias, mas não de um viés particularista. A gente quer contar as nossas histórias porque as nossas histórias são as histórias do mundo. A mesma coisa nós, mulheres negras. A gente quer contar as nossas histórias de dor, de superação, de alegria, porque não são mais histórias nossas, é a história da humanidade. A gente quer contar as nossas histórias porque, quando a gente fala, por exemplo, do que significa ser habitante da borda do mundo, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: os habitantes da borda do mundo, eles veem primeiro. Os habitantes da borda do mundo veem coisas inimagináveis. Os habitantes, as habitantes da borda do mundo veem a catástrofe corroendo as beiradas simplesmente porque são habitantes da borda do mundo. Significa dizer que, na condição de borda, seja da borda geográfica, se a gente pensar o sul global, né? Nós estamos na borda do mundo, do ponto de vista da geopolítica, ou internamente, do ponto de vista das racialidades nesse sul global, significa dizer que nós temos a legitimidade, a expertise para a gente pensar o todo, porque nós somos habitantes da borda do mundo. E pensar o todo significa a gente prover um mundo de ferramentas, de tecnologias que foram soterradas e que, nesse momento de catástrofe, porque a gente tem que combinar que esse mundo não existe mais. A Europa finge que ela existe, mas a gente tem que dizer para a Europa: vocês não existem mais. Vocês sequer produzem culturalmente, vocês difundem um pensamento cultural. Né? Quando a gente vai para as exposições, os sobrenomes são africanos, os sobrenomes são indígenas, são latino-americanos, eles ainda têm o poder da difusão, mas eles sequer mais produzem. A gente acredita que aquilo ainda existe. Se não existe mais, se esse mundo se despedaça, como bem disse Chinua Achebe, um pensador africano, nós, os habitantes da borda do mundo, provemos um mundo com outras tecnologias, com outras matrizes, com outras possibilidades, inclusive, da gente ter uma relação decente com a biosfera. A pandemia vem nos dizer que esse mundo realmente acabou. Só que a gente fingiu, voltamos à normalidade, acreditando que ainda algo dele não existe mais. E as nossas narrativas, sem querer ser megalomaníaca, né, e nem autocentrada, mas eu tenho certeza de que essas narrativas soterradas, elas têm a potência de salvar, não numa perspectiva messiânica, mas de salvar o mundo a partir de novos olhares e de compartilhamento de experiências das e dos habitantes da borda do mundo. Não? Muito obrigada por este percurso, por compartilhar essas referências, que são importantes sempre mencioná-las e relembrá-las, e nos colocar pontos para essa segunda rodada, mas também para esse diálogo que começamos há 2 dias, aqui em relação a o legítimo de contar outras histórias da borda. E vocês, a partir deste grande trabalho que estamos aqui escutando com outros colegas, como têm sido esses processos? Quais têm sido estas narrativas? Quais têm sido também esses desafios que implicaram
e que você também possa compartilhar também para que possamos ter mais elementos. E como disseram os colegas ao início, temos muitas perguntas que também podemos refletir a partir de cada lugar de que estamos fazendo essas apostas a partir do cinema e do audiovisual. Bem, eu acho que nós, na experiência de produção audiovisual, de entrar um pouco no cinema, tem acontecido mais por causa das buscas de histórias a partir das vivências. É a partir de lá que nós acreditamos que a história sai do coração, do sentimento das pessoas. Porque assim, sendo do território, existem centos de histórias. Por exemplo, o assunto de nós, o capítulo anterior de autonomias territoriais, que é uma das séries, nós buscamos que a temática fosse se olhar para dentro. Já temos falado muito para fora. Agora vamos falar para dentro, vamos olhar para dentro. E olhar para dentro significa falar sobre as nossas dificuldades, as nossas próprias dificuldades, falar sobre as nossas próprias problemáticas. E ali encontramos histórias, por exemplo, do assunto de violência sexual, a violência contra a Mãe Terra, a violência que vivem a população LGBTI, e como isso também é responsabilidade de nós, como comunicadores e realizadores, de falar desses tópicos, porque tem uma estigmatização contra a mulher, tem uma violência contra a mulher, tem uma violência contra a comunidade LGBTI, e hoje tem essas novas masculinidades nos territórios que estão lá escondidas. Então, achamos que é importante agora incluir nas nossas histórias também esses paradigmas que são chamados na língua ocidental, incluir essas histórias. E é a partir de lá que temos começado a construir com as pessoas. E é para isso que precisamos educar as pessoas. E as pessoas no audiovisual, na comunicação, devem ser formadas para entrar em confiança com a comunidade própria. Não é fácil conseguir que uma companheira consiga falar de uma situação crítica de violência sexual. Então é isso que nós temos construído. E também sobre esse assunto, e agora que o colega Ricardo falou do assunto da Comissão da Verdade, tem milhares de histórias que não foram contadas. Tem 100 situações que aconteceram contra a população e as mulheres que não têm sido contadas por causa do temor. Então eu acho muito importante, sim, o trabalho que fez a Comissão da Verdade faz alguns anos de gerar essas possibilidades. Desde a comissão pudessem ter sido feitos alguns documentários para falar de algumas situações no território nacional. E essas histórias são as que nos permitem fazer história, mas também refrescar e reviver a memória, não para nos vitimizar, mas para deixar a comunicação, a palavra, a voz, para que a nova geração conheça o que aconteceu. Porque 50 anos de conflito armado na Colômbia e sempre acreditamos que a paz, com a assinatura do presidente Santos e as Farc, sempre achamos que isso ia mudar a Colômbia. Muitos de nós acreditamos nessa paz. Foi importante também, a gente não pode negar. Mas eu acho que o mais importante é que as comunidades
temos nos organizado para poder contar e exigir, e, sobretudo, para reclamar o direito à vida. Porque nós falamos que quando tem conflito, não apenas são os humanos que sofrem, mas também o território, a natureza, e espiritualmente e culturalmente, isso fala muito sobre os territórios. Pelo geral, estou saindo um pouco do assunto, mas eu gostaria de contar que, no geral, quando um comuneiro, uma comuneira é assassinada, o território também fica triste. E nós, por vezes, nem vemos a tristeza do território, nem vemos apenas a tristeza de nós como humanos. Mas sempre costuma chover quando tem um funeral ou quando tem a, a semeada que nós chamamos. Então eu gostaria de falar disso porque isso é memória e isso está no corpo, na pessoa de cada um de nós. E assim nós, como comunicadores, é que temos feito o cobrimento dessa notícia tão negativa. Nós temos também milhares de histórias para contar, muitas que ficarão nas nossas memórias, outras que eu já tive a oportunidade de contar, e é para isso que o cinema e a arte é importante. Porque a arte, através da pintura e do muralismo, fala por si só. Não verbalmente, mas simbolicamente sim. A arte começa sim a colocar uma posição sobre o território, e por isso nós temos feito esse trabalho também desde a comunicação, para fazer muralismo, barraquismo e também a arte como a música canta para a paz, para a vida, e foi demonstrado aqui hoje com aquela bonita apresentação da colega, como a música começa a deixar a mensagem, sem necessidade de te agredir, mas deixa uma mensagem política. E por isso que nós estamos desenhando a estratégia comunicativa a partir da comunicação própria, que tem a ver com a minga da arte. E a minga da arte busca falar para a sociedade colombiana e para o mundo que a minga não é somente quando o povo sai para bloquear uma via. Não é só quando a gente vem para Bogotá. A minga é dança, a minga é música, a minga é alimentação própria, é audiovisual, a minga é rádio. Então queremos transformar a palavra minga, porque a palavra minga também tem sido estigmatizada. E nesse sentido que nós fazemos comunicação e queremos continuar fortalecendo os espaços, esses espaços, como esse fórum, que nos permitem falar com o outro, para conhecer as experiências. Tem aqui uma galera muito importante da produção audiovisual que tirou as histórias lá do fim do território para virem e contar elas aqui, para falar: aqui estamos, aqui vivemos e aqui que nós ficamos. Porque nós do território não vamos sair, mesmo estando mortos, continuamos aqui no território e o Espírito estará sempre com nós, no caso do povo Nasa, e sei que outros povos também. Muito obrigada por nos lembrar que território também pode ficar triste. E colocar também essa pergunta de quantas histórias ainda faltam serem contadas. Colocar no centro o direito à vida e falar também sobre essas disputas que nós temos. Como pensar como a minga, essa dança, esse audiovisual, como a rádio. E tudo que nos pode possibilitar. E para terminar essa rodada, também seria importante que nos pudesse contar como foi esse processo, todas as ações de comunicação que fizeram, quais foram os desafios e agora também um pouco a distância
Como você vê o que se conseguiu e o que continua ainda pendente? Tá difícil falar depois do Harold e da Rosane, porque eu falo de um lugar mais institucional para falar. Mas eu quero falar desde lá, porque eu acho sim que teve uma coisa valiosa do trabalho da comissão, que a comissão, depois de perguntar como incorporar o étnico e o territorial, e foi assim que foi proposto na comunicação, na estratégia de comunicação, é uma estratégia da comissão, mas é uma operação descentralizadora. Então, eu dirigia a comunicação da comissão toda. Como eu falei, tinha uma direção étnica e uma territorial, mas essas direções tinham as suas próprias equipes de comunicação, e eu não era o chefe dessas equipes. E isso é muito interessante. Para mim era por vezes problemático, porque eu que tinha a responsabilidade da comunicação institucional, mas é tremendamente valioso com isso que estamos falando aqui, porque para mim, como aprendizado de comunicação institucional, é muito valioso também. Porque tinha uma estratégia unificada, mas a maneira como era contada desde a perspectiva de cada uma dos territórios e das etnias. E de fato, a instrução que nós tínhamos, o corpo de comunicação, era que todo o étnico fosse trabalhado com os coletivos. E tudo que a direção étnica fazia, fazia sempre através dos, das produtoras indígenas ou afro. E isso era tremendamente interessante, porque isso fazia com que as narrativas e as mensagens realmente tivessem um impacto no territorial, porque não era eu sentado desde a minha cadeira falando vamos falar sobre isso, vamos falar assim, mas não, era desde os lugares e as equipes de comunicação trabalhando com os coletivos que era muito interessante. E o outro que eu acho também muito importante de falar, também falando aqui sobre a Minga, é que tem 4 estratégias transversais. Comunicação era uma, pedagogia era uma outra, participação era uma outra e agricultura mais uma. E essas 4 estratégias, de novo, eu não era que mandava sobre essas estratégias, mas as estratégias trabalhávamos juntos. Comunicação, arte e cultura. E um dos aprendizados para mim, desde o ponto de vista da comunicação, é que esse diálogo é muito enriquecedor. É nesse diálogo, por exemplo, no diálogo com a arte e a cultura, que eu entendia arte e cultura como uma. Eu vou falar assim, mas pode não ser muito bom, mas é uma ferramenta de comunicação, né? E na medida que nós trabalhávamos em articulado, eh, tudo era feito articuladamente. Mesma coisa com a pedagogia. O que tem a ver a pedagogia com a comunicação? Nem sei, mas se a gente pensa junto, pegar pedagogia e comunicação, faz com que tudo seja mais potente. E muitas das coisas da comunicação foram pensadas em chave pedagógica. Então, existem de fato, se vocês vão lá na plataforma, onde tem os guias lá, que a equipe de pedagogia pegou muito material audiovisual, muitas horas de material audiovisual e trabalhavam sobre como usar esses materiais em chave pedagógica. Então, são essas duas coisas: a descentralização do pensamento da comunicação, a execução da comunicação desde o territorial e o étnico, e a estratégia não apenas pensada desde um lugar só, mas desde múltiplos desdobramentos e múltiplos lugares. Isso que foi muito importante como aprendizado para essas instituições.
que não é uma pessoa de comunicação que está lá sentada numa cadeira falando que as coisas serão feitas daquele jeito, mas é um trabalho conjunto, um trabalho interativo, e isso foi muito importante que a comissão fez. Já temos apenas 10 minutos para poder terminar este diálogo tão interessante, que nos deixa muitas perguntas e também coisas que teríamos que retomar para os próximos dias. Mas vamos aproveitar esses 10 minutos para que cada um possa dizer algumas palavras pequenas para poder finalizar esse diálogo tão enriquecedor. Se você quiser, podemos começar com você. Solo para reafirmar el agradecimiento de estar aquí con ustedes, que no son tan protocolares, que hay un proceso inmersivo desde ayer de pensar cuestiones fundamentales para el cine y también para el impacto social, y también qué historias queremos contar y qué futuros queremos construir, qué presente queremos proyectar. Y tengo la seguridad de que este evento es fundamentalmente un evento político. Estamos afrontando una etapa difícil en la historia del punto de vista político, del neofascismo, y que podamos actuar a partir de las narrativas de la ficción, hacer una fabulación crítica. Para mí, hoy es un territorio de existencia fundamental para que también podamos pensar memoria. Ricardo, a medida que fuiste hablando, me vino mucho las tensiones de Brasil en relación a la construcción de la memoria del punto de vista institucional, desde el gobierno Dilma, que fue una mujer que sufrió, que fue torturada, y ahora retomada con Lula, y nosotros vimos cómo es fundamental tener la construcción de la memoria a partir del punto de vista institucional como algo importante. Entonces agradezco. También soy una contadora de historias, no soy una cineasta documentalista, soy una analista, pero sí cuento historias, y me puse muy feliz de ser invitada para estar aquí al lado de personas tan fundamentales, tan esenciales, para que podamos, quién sabe, como diría Carlos Drummond y Cosísamo Evaristo, quizás un día las cosas mejoren, y las narrativas audiovisuales ficcionales son fundamentales para la mejoría. Bem, eu finalmente gostaria de falar que a arte deve servir para sanar as feridas. Sabemos que se curamos, podemos buscar nas nossas comunidades, nos nossos territórios, porque existem, como falei, muitas histórias que não têm sido contadas, e ao sair à luz pública, ao poder serem expressadas e ditas, é para muitos um descanso, um desabafo. Para muitos é falar o que eu vivi, mas alguém conheceu, ficou sabendo. E isso começa a ser história contada a partir de uma memória, a partir do vivencial, que para nós é um papel muito importante na hora de fazer as histórias. Porque muitas vezes nós também, já aconteceu, fazemos alguns documentários um pouco frios, né? Da câmera, a entrevista, a pergunta e já. E por trás a gente vê a entrevista, né? Mas por trás da entrevista tem uma experiência, uma história, uma alegria, uma tristeza. E isso que nós tentamos buscar nos nossos documentários hoje, sendo também muito conscientes de não agredir ou transgredir as emoções da nossa gente,
Tem que equilibrar isso também, porque senão seríamos agressivos também, se não equilibramos isso. Então é isso. Em nome do programa de comunicação do CRI, estamos muito agradecidos com esse terceiro fórum, que é muito importante para nos encontrar com nós e conhecer essas bonitas experiências de luta que estão em todo o nosso território. Eu quero encerrar com algo que eu sinto que foi a tarefa que ficou pendência na comissão. As circunstâncias levaram para entregar o relatório antes, 2 meses antes de ser finalizado, mas o espírito da comissão estava muito ancorado na pergunta pelas recomendações para não repetição. Então, o que é que tem que ser feito para não repetir? Ali que estava o coração e o trabalho que eu acho que continua na pendência, está lá. E tem lá muitas perguntas que ainda como país precisamos responder diretamente em um entorno que a cada vez nós vemos cada vez mais radicalizado e onde fica mais difícil a cada vez ter uma conversa sensata, civilizada, não agressiva, não violenta. Mas de todas as perguntas que tem sobre os fatores de persistência, escutando aqui Rosane e o Harold, a pergunta pelo racismo estrutural na Colômbia, por exemplo, que a Colômbia é também um país que não reconhece que é racista, ali tem uma pergunta que está custa ter uma conversa sobre isso, né? E eu concordo com o Harold que a única maneira que nós podemos ter uma conversa sobre isso é tendo histórias que realmente permitam compreender, né? A comissão fazia sempre, tipo, feita como um mecanismo extrajudicial. A comissão falava como que vamos entender sem julgar, porque a natureza extrajudicial é justamente não somos um juiz, um tribunal. Então, isso de entender sem julgar, que não significa não ter posição, mas é distinto entender quando você quer realmente entender e não necessariamente entender para eu me fortalecer na minha posição, mas é o entender para ter aquela empatia profunda. Só se somos capazes de ter uma conversa profunda sobre isso é que vamos conseguir realmente mudar as coisas. Mas eu acho que todos aqui somos conscientes que o entorno fica cada vez mais complexo. Eu acho que é esse o desafio. Todos que contamos histórias nesse contexto, especificamente pensando na comissão e o nono sistema de justiça transicional, é como que vamos construir histórias que permitam responder perguntas de fundo, mesmo sendo muito difíceis. O assunto do racismo é uma pergunta, o narcotráfico é um outro, o modelo de segurança construído também é um outro, o modelo econômico, o problema da maneira que o Estado é concebido, a maneira que os acordos são respeitados, são todas essas perguntas gigantes que estão lá no relatório que ainda precisamos trabalhar e não podemos e, e não podemos deixar que as histórias caiam nesse enredo de radicalismos tão fortes que eu insisto de novo, não é que não tenha posição, todos podemos defender uma posição, mas é a maneira em que o discurso é desqualificado.
Se continuarmos do jeito que está acontecendo agora, vai ser muito mais difícil porque não tem escuta. É simplesmente eu falo o que eu acho e eu não escuto o outro. E eu escuto não para entender o outro, mas para ficar mais forte na minha posição. E é isso que nos tem em modo guerra. O país pode ter acabado um conflito armado, mas o modo guerra continua instalado nesse momento na Colômbia. E é lá que eu acho que as histórias têm que nos ajudar para sair do modo guerra, e a gente só pode sair do modo guerra entendendo o que está acontecendo com o outro, e é lá que as histórias que vocês contam que está a solução, porque nem todo mundo que tem a possibilidade de ir nos territórios para saber o que está acontecendo lá. Mas se as histórias que estão acontecendo lá forem contadas de uma maneira que me mova, aí vai ser muito mais possível para todos. Muito obrigada aos três. E bem, agora é a hora do café. Então, para poder continuar conversando, muito obrigada.